Aproveitando que a gente está com uma liderança importante da oposição aqui, e do PL, e o PL conquistou várias comissões da Câmara, e essa foi uma discussão muito pujante ali na eleição, né? Link 5, por favor, Brenda, na tela. Nós tivemos aí um apoio do PL à eleição do Mota, na Câmara, e a eleição do Davi Alcolumbre no Senado. E a justificativa foi justamente para que vocês tivessem espaço nas comissões. E o PL conquistou, então, as principais comissões aí, tá? E, apesar de ter enfrentado aí um racha no comando da segurança pública lá na Câmara, né? Então tá aí, ó. Como a bancada da Câmara, o PL garantiu as principais comissões da Casa. Ficou com Saúde, que controla aí quase 5 bi em emendas, além de Agricultura e Segurança Pública. Tá? A Vitória, porém, expôs divisões internas no partido. Tá? Tudo bem. Brigou. A gente tem aí também, claro, a gente tem comissões importantes, como a CCJ, né, que vocês tiveram aí também o controle na outra gestão, na outra legislatura. O que dá para fazer com essas comissões, deputado? Quais são... Nós já temos uma agenda, amanhã eu vou estar com o Bilinski aqui, inclusive, e a gente vai discutir segurança pública. A gente tem, o Juan falou aí, né? A gente tem leis muito importantes para serem votadas. Nós temos um pacote aí contra o crime organizado, agora que está sendo elaborado, está vindo pelas mãos do empresariado, em função do avanço do crime organizado em setores formais da economia. Quer dizer, nós temos aí pautas fundamentais: segurança pública, defesa nacional, crime organizado. São pautas que também terão aí um peso fundamental em 2026, no voto em 2026. O que dá para esperar do PL controlando essas comissões? Olha, acho que a gente, como oposição, a gente pode fazer muita coisa. Nós pegamos o que você falou, foram comissões importantes, como segurança pública, que é uma pauta muito enraizada dentro do PL. Sim. Né? E isso é importante porque o crime organizado ele está ganhando mais dinheiro hoje com atividades, em tese, legais, do que com a droga. Né? O crime organizado entrou na distribuição de combustível, o crime organizado está entrando em outros tipos de atividades, como internet. Né? Em torno lá do Ceará, lá em torno de Fortaleza, parece que não estão... Já está sob domínio total do crime organizado a comunicação. Cuidado para não entrar na política, hein? Não, eu acho que já entrou. De uma certa forma, ainda não muito forte, mas já entrou. Então, o crime organizado, ele precisa ser combatido. Eu acho que a pauta da segurança, o PIDIS que entrou lá, nós temos a agricultura, que é uma pauta também muito cara para nós, de defender o agricultor brasileiro, o produtor brasileiro. Nós estamos com a CREDEM, que fala sobre relações internacionais, que era para ser do Eduardo Bolsonaro e está com o Felipe. Nós temos o turismo, que não está ali na relação. Sim. Então, o PL acabou pegando 5 comissões expressivas na casa, em que a gente pode fazer esse trabalho. Até porque, lembra que as emendas, aquelas emendas que eram de relator, passaram a ser emendas de comissão. Né? Com uma nova roupagem agora, mas as comissões vão discutir com o orçamento e com os ministérios. Né? Então, como você falou, 50% de todas as emendas apresentadas no Congresso, obrigatoriamente, passam pela saúde. Sim. Então, significa que a Comissão de Saúde, na mão do PL, vai gestar ou vai influenciar, né, numa discussão de 50% do orçamento que sai de emendas parlamentares, que são muito altos. Então, nós temos grandes comissões, eu acho que o PL está se preparando para isso. Tá? Nós temos feito muitas discussões com isso. Aí eu vejo na matéria que há algum racha no partido, é natural. Partido com mais de 90 deputados, não tem como não ter racha. Né? Até porque todo mundo quer. 90 não tem espaço para todo mundo. Sim. Você tem 5 comissões, tem que escolher 5 nomes. Vai na segurança pública, você tem ali 20 caras querendo. Então não tem como não haver. E é natural. Não existe partido que não tenha briga. O próprio nome já preconiza, né, deputado? Partido. Vai ter briga, vai ter racha, vai ter disputa de local, vai ter disputa de vaga, e a gente vai levando e vai construindo cada vez um partido maior. Eu acho que esse foi um grande desafio que nós estamos tendo. Né? O Bolsonaro, quando veio para o PL, transformou o PL, duplicou o tamanho do PL, pelo menos. Né? Lógico, agora é um partido com mais de 90 deputados. Tem pessoas ali que são bolsonaristas doentes, nem doentes, saudáveis, pronto. Doente que quem é para o outro lado. Saudáveis, mas nós temos pessoas que nem falam com o Bolsonaro direito. Nem tem relação com o Bolsonaro. Porque estavam no PL já antes do Bolsonaro. Então é um partido que tem muitas correntes e que essas divisões, essas disputas, no caso dessas comissões,
porque você está dando protagonismo para um parlamentar, né, quando ele toma poder numa comissão dessa, e é natural que seja uma... Mas eu acho que assim, é uma disputa saudável, tá? Não é uma disputa que haja racha interno, que houve... alguém está saindo do partido por causa disso. Não há nada disso. Eu acho que a briga é por protagonismo, por estar próximo, por querer fazer o melhor. Então eu acho que é importante que o PL possa participar dessa maneira. Quer comentar? Posso comentar. Eu acredito que o saldo e a balança aí das escolhas das comissões, né, das eleições das comissões, todo mundo saiu feliz, né? Os partidos como um todo saíram felizes, óbvio. União Brasil mais feliz que os demais, né? União Brasil saiu aí com a CCJ, possivelmente deve pegar aí orçamento, né? Quem sabe, enfim. Mas União Brasil, que não pegaria não tinha direito nem a primeira nem a segunda escolha, conseguiu aí arregimentar a comissão mais importante. O PT conseguiu comissões estratégicas, finanças e tributação, justamente dentro do acordo, observando ali a proporcionalidade. Se a gente observar alguns partidos do PSD, o PSD mineiro, que comanda o Ministério de Minas e Energia, ficou com a Comissão de Minas e Energia. O PDT, que comanda o Ministério do Trabalho, pegou a Comissão de Trabalho. Então, ficou muito alocado com que os partidos, com as pautas e os ministérios que ocupam. A oposição ficou, acredito que também ficou bem assentada, obviamente, na maior parcela das emendas, mas também dentro da sua pauta mais premente, né? Então, creio que o acordo, né, e aí a presidência do Hugo Mota começa arrefecendo ânimos nesse primeiro momento de mandato. E agora a gente tem que ver, né, deputado, porque o ano legislativo ele já começou, mas espera-se muito de 2025, porque 2026 é um ano eleitoral. Então, naturalmente, a capacidade de legislar do ano que vem, do Congresso Nacional, é diminuta, é menor. O Congresso deve parar para as eleições, enfim, naturalmente os parlamentares não vêm a Brasília. Então, 2025 normalmente se dá um sprint em número de votações, só que nós já estamos chegando em abril. Votamos orçamento semana passada, o orçamento estava atrasado. As pautas mais urgentes de Brasil ainda não foram votadas, nem chegaram a ser debatidas. Hugo Mota tem defendido um protagonismo muito grande das comissões ante o protagonismo do plenário, e a gente não temos as comissões instaladas, as comissões funcionando, o plenário com pautas ainda amolecidas, ou seja, o ano legislativo do Congresso Nacional ainda não começou. Deixa eu só fazer uma provocação no Ron aqui. Por favor. Por que alguns partidos protegeram muito os ministros e abandonaram outros? Vou dar um exemplo. O PSD o PSD não ganharia Minas Energia. Ele se livrou de agricultura, entregou a agricultura para pegar Minas Energia. Uhum. Quer dizer, assim, alguns ministros que eu acho que estão com problemas políticos foram defendidos pelos partidos, blindados, vamos supor assim, né? E os outros foram entregues para a sorte, né? Imagina, você pegar um partido de oposição, um maior partido de oposição, e vai comandar a agricultura, o ministro Fávaro está lá meio... Está abandonado. Tá meio abandonado, porque o seu partido abandonou, entregou, rifou ele lá. Inclusive já disseram que ele ia cair, já voltou, já não caiu, enfim. Carol, você quer, aproveitando esse contexto aqui do negócio das comissões, quer fazer alguma pergunta para o deputado aqui? Exato, quero perguntar. Bom, a gente viu que o orçamento aprovado, como o Juan falou, foi aprovado com atraso. Para que o orçamento fosse aprovado, liberaram muito dinheiro em emendas, né? A Adriana até explicou isso aqui na sexta-feira. Você tem a emenda individual, que tem uma transparência, o eleitor sabe para como o deputado que ele votou está destinando um recurso que é legítimo, e você tem a emenda de comissão, que é objeto desses últimos escândalos, né? Então, assim, quem fica com a presidência da comissão destina aquele recurso. Então, perguntar quais são as comissões críticas, para onde vai parar do PT e do Centrão, que a gente tanto tem que ficar ali observando o trabalho, né? Débora, você deixa eu elogiar essa imagem, Nossa Senhora atrás de você aí, linda. Viu? Tenho duas. A laranjinha bonita. E aqui de baixo. Então, obrigada. Aí pela imagem. Mas dizer para você assim, nosso problema, acho que o ministro Dino atirou numa coisa e pegou outra. Né? Realmente as emendas individuais, e no caso da emenda de bancada, a gente consegue também definir quem é que indicou, para onde foi esse recurso. As emendas que eram antigamente, o RP9, que passaram para a emenda de relator, que passaram para emendas de comissão, essas realmente acabaram. O ideal era que a comissão técnica discutisse essas emendas com o Ministério, como seriam aplicadas. E ao final do mandato passado, você viu que isso foi distorcido, né? As comissões foram dissolvidas e os líderes partidários, algo que nunca se viu,
sentaram 17 líderes partidários, discutiram e definiram essa distribuição de emendas sem você saber quem estava mandando para onde. Então, eu acho que esse novo acordo com o Supremo, eu acho que ele traz isso, que as emendas possam saber que partido, que parlamentar solicitou para aquele local, para ali, que seja clareza. Eu dou sempre um exemplo para você, Carol. Eu destinei a um município no Pará, há uns 2 anos atrás, 800 mil que era para estradas vicinais. E o prefeito não quis. E aí eu fui saber por quê. Na época do governo Bolsonaro ainda, fui no ministério, eu era o Rogério Marinho, saber, estava destinado de uma emenda de relator 32 milhões. E a gente não conseguia saber quem era o parlamentar que tinha botado 32 milhões em um município só, para a estrada vicinal. Nem vocês sabiam. Nem nós sabíamos, nem o Ministério sabia. O Ministério realmente não sabia. Então, a gente não consegue saber, então ficava no escuro, né? Era uma proteção ao parlamentar, que colocava naquele estado, combinava com o prefeito, Sim. mas não se desgastava com o entorno. Porque ele não tinha como acusar aquele senador, aquele deputado, de ter mandado 32 milhões para um município e nada para o outro. E nada para o outro. Então, se escondiam atrás das emendas de relator e agora de comissão. Então, o ideal é que seja claro. Claro. E até para nós não ficarmos sobre a régide desse congresso. O colégio de líderes é algo que funciona, é algo legítimo, mas ele não pode legislar por mim. Tá? Ele pode decidir pautas, mas na hora da votação o voto é meu. Na hora da distribuição de emendas, indicação de emenda, é individual. Nós não podemos deixar super deputados e, em contrapartida, outros no baixo clero que não conseguem indicar apenas as suas emendas. Não é apenas. Hoje em dia, um deputado de oposição, se ele for pegar as emendas de bancada, né, nós estamos falando aí de quase 50 milhões de reais que eu posso distribuir. E isso foi muito bom, porque isso nos tirou do colo do executivo. Sim. Eu posso fazer minha política aberta, limpa, clara, sem estar dependendo de pedir favores para o governo. Né? Agora, tem gente que acha que 50 é pouco. Aí